Muito boa tarde, pessoal. Muito prazer ter você aqui conosco nessa tarde no Fórum Rio de Oportunidades 2024. E nesse momento, o Fórum Rio de Oportunidades quer trazer para vocês uma pessoa que tem feito uma grande história, uma grande diferença na história do cinema. Nós, como brasileiros, por muito tempo, consumimos muitos filmes que vêm lá dos Estados Unidos, de outros países, porque, às vezes, a gente tem dificuldade de criação de conteúdo aqui no Brasil. E é muito legal quando vejo pessoas como vocês interessadas nessa arte. E hoje a gente vai ter nada mais, nada menos que um dos irmãos Kendrick, certo, Yuri? Exatamente. Quem aqui já assistiu ou ouviu falar daquele filme Quarto de Guerra? Desafiando Gigantes. A Prova de Fogo. Então, esses filmes, a irmã ali não para de levantar o braço. É isso aí, irmã. Tá pagando para valer os seus olhos. Tá assistindo bastante filme. O que acontece? Todos esses filmes são feitos por uma família. A família Kendrick. Eles são pastores, filhos de pastores, eles vêm lá dos Estados Unidos e o Senhor os encarregou dessa missão, de produzir filmes para levar a mensagem do Evangelho. Uma dura Todos missão, eles, diga-se de passagem, não, né? Uma dura missão nos dias de hoje. Pesadíssima. Eles foram rejeitados em vários lugares, até que o Senhor abriu a porta onde o primeiro filme foi lançado e eles começaram a bater recordes e recordes e recordes de expectação. Glória e a um Deus. deles hoje está aqui com a gente. Olha que incrível. Muito Vocês legal. vão conhecer aquele que produziu, fez toda a parte de business, a parte de negócios por trás, e ele vai falar pra gente sobre isso, né, Marcelo? Todo esse desafio que é lançar um filme, não só nos Estados Unidos, mas um filme internacionalmente. E é muito bacana a gente poder colher esse olho fresco, poder colher esse conhecimento do que é a história do cinema. E eles já fazem parte dela. Exatamente. Então, se você conhece o filme, a gente vai passar o trailer daqui a pouco, você vai conseguir, provavelmente, se você já está olhando ali o flyer, você vai reconhecer que tem algumas pessoas dos últimos filmes presentes ali naquele banner, e eu quero incentivar vocês. Tem alguma pergunta? Tá curioso com alguma coisa relacionada ao filme novo que vai lançar? Ó, lança esse mês. Pergunta, levanta a sua mão, Marcelo e eu vamos estar fazendo essa mediação. Isso. E a gente vai transmitir a pergunta de vocês para ele e ele vai tirar todas as nossas dúvidas. Estamos combinados? Beleza? Amém? Então, vamos pro trailer ou vamos chamá-los agora? Vamos receber eles? Vamos recebê-los primeiros? Vamos lá. Então, com muito carinho, aquele carinho do Brasil e principalmente Coisa do de carioca. né? Isso. Carioca cria. Então, vamos lá com vocês, Yuri. Steven Kendrick! Welcome. E junto com ele nós temos o seu intérprete Igor, que vai estar fazendo essa mediação entre as línguas hoje. É, ele que também é o cara que faz essa intermediação entre os filmes também, que Isso, traz muita isso, coisa tudo de lá bom? de fora. É um cara que tem Tudo bem, lutado tudo muito bom? aqui no Brasil pela difusão do cinema cristão nas salas do Brasil. Certo, gente? Muito obrigado. Exatamente. Welcome. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Prazer receber vocês. Vamos Thank se you. sentar? That's it. Vamos Gente, assim, para a gente poder deixar bem claro, é algo muito descontraído. É para que a gente possa participar. Você não veio aqui só para... Você veio para participar, para fazer parte desse encontro com a gente. Então, aproveita as oportunidades para que a gente possa tirar o máximo dele e sair daqui ainda mais completo. Certo, Yuri? E com mais desejo de ver o filme, com a garantia de que no dia 20... Ai, vou nem falar o dia. Vou deixar mistério. vocês perguntarem o dia. Para que vocês tenham a certeza que no dia do lançamento, vocês vão estar lá com a gente. Ok? Vamos pro trailer? Como é que... Conseguimos reproduzir o trailer agora? Show! Então, com vocês, em primeiríssima mão, no Fórum Rio de Oportunidades 2024, o trailer do filme A Forja. Esse carro era do seu avô? Meu pai me disse que ia dar um jeito comigo, mas ele deixou assim, igual a todo o resto. Posso ajudá-lo? Só tô tentando conversar com aquela menina ali. Preciso que saia da minha loja agora. Tô indo. E não volto mais aqui. Você é meu filho, mas eu te dou um mês pra arranjar um emprego. Ou vai ver se algum dos seus amiguinhos te deixa dormir no sofá deles de graça. Olha, eu só tô aqui atrás de emprego, tá? Eu não quero comprar nada, não. Você é vendedor aqui da empresa? Eu sou o presidente, Josué Moore. Exatamente o que o seu pai faria. Eu não sou ele. Você tá agindo igual a ele. Todos nós precisamos de alguém que acredite em nós. Uma parte importante para se tornar homem é estar presente. Você é capaz disso, Isaías? Não é fácil para uma mulher despertar um homem em seu filho.
Eu tô no lugar certo. Clara! Vamos orar pro Senhor, abrir os olhos do Isaías para que ele mesmo possa se ver como Deus o vê. Você tem razão. Dona Clara, preciso que venha mais vezes. Ela precisa de você. Tá certo, Jesus. Eu o deixo em suas mãos. Chegou 15 minutos Eu não quero me atrasar de novo. Eu quero te apresentar para um grupo de homens que significa tudo para mim. Quem mais investir na próxima geração? Vamos nessa. Nós crescemos juntos, comemos juntos. É uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. Sendo bem sincero, tem um homem aqui na minha frente. Irá conquistá-la. Isaías. Bem-vindo à Forja. A Forja. 26 de setembro, exclusivo nos cinemas. Uhul! Quem aí pegou? Qual é a data de lançamento do filme? 26 de setembro. Muito bem, muito bem. É isso aí, pessoal. Agora a gente tem o Igor aqui, que é o nosso super representante da 360, que faz essa ponte de trazer eles para cá. E como o próprio Marcelo falou, de que faz essa disseminação dos filmes, nós vamos deixar ele apresentar um pouco mais do Steven pra gente, falar um pouco mais sobre esse projeto pra gente. Pode ser, Igor? Pode ser. Eu quero agradecer o convite, uma alegria a gente estar aqui. E realmente, quando a gente tem essa oportunidade de ouvir alguém que tem impactado o mundo, e o mais interessante é que eles começaram em um lugar muito pequeno, né, da Albany, Georgia, que é uma das menores cidades e as cidades mais pobres dos Estados Unidos. E Deus tira ali por causa de uma visão e eleva eles hoje a nível global. Deixa eu só te interromper, Igor. É muito interessante essa história, porque ela mostra que qualquer um de nós pode ter essa oportunidade. Exatamente. Né? Isso é muito legal. Isso já é uma história de vida e um incentivo, né? E eu acho que por isso que é muito importante, né, o que vocês estão fazendo, esse fórum totalmente relevante. Né? A 360 é quem tem trabalhado, como você falou, nos últimos 9 anos. Foram 33 filmes nos cinemas. A gente está falando de todos os filmes. Deus Não Está Morto, Quarto de Guerra, Desafiando Gigantes não foi, mas A Cabana. E foi algo que começou do nada também, e hoje nós já levamos mais de 30 milhões de espectadores nos cinemas do país. Então, algo que iniciou de uma visão, de uma ideia, né, de algo que não teve apoio, não teve investimento, que a gente teve, né, um investimento divino, a visão divina. E aí, então assim, só compartilhando um pouco, e qual é a maior referência que a gente tem hoje no cinema cristão? Os irmãos Kendrick, que é o Stephen, o Alex e o Shannon, que são os dois. Então, muito obrigado pelo convite. Show, a gente fica grato. Your first words? Well, I am very honored to be here. Eu me sinto muito honrado de estar aqui. It is a blessing for me to get to share with you what God has done in our lives. É uma bênção para mim compartilhar com vocês o que Deus tem feito em nossas vidas. So I come as a testimony that God's word is true. Eu venho como um testemunho que a palavra de Deus é verdadeira. And you can build your entire life upon it. E você pode construir toda a sua vida em cima dessa palavra. My grandfather was an alcoholic. O meu avô era um alcoólatra. He was 7 feet tall. Ele tinha 7 feet tall, é o quê? Quase 2 metros. Quase 2 metros. Quase 2 metros. But my father heard the gospel of Jesus. Mas o meu pai ouviu sobre o evangelho de Jesus. When he was a teenager. Quando ele era um adolescente. And he gave his heart to Jesus. E ele entregou o seu coração a Jesus. And then he forgave his father. E ele perdoou o seu pai. And he began to build his life on the word of God. E ele começou a construir a sua vida na palavra de Deus. He did not follow the example of his earthly father. Ele não seguiu o exemplo do seu pai terreno. He began to call out to his heavenly Father to be there for him. Ele começou a clamar ao Pai celestial que estivesse por ele. As a result of that, he never became an alcoholic. Como resultado disso, ele nunca teve problema com o álcool. He was faithful to my mother. Ele foi fiel à minha mãe. And he said, "As for me and my house, we will serve the Lord." E ele falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. So we grew up in a home watching God answer the prayers of our parents. Então nós crescemos num lar vendo o Senhor respondendo às orações dos nossos pais. They did not have much money. Eles não tinham muito dinheiro.
But when they needed money, they would pray for it. Mas quando eles precisavam do dinheiro, eles oravam. And we would watch God provide exactly what they needed. E a gente via o Senhor provendo exatamente o que eles precisavam. Even giving them all the way to the penny what they were praying for, exactly. Inclusive dando exatamente até o centavo que eles precisavam exatamente. Our father launched and began a Christian school. O nosso pai lançou uma escola cristã. Because God was leading him to do that. Porque Deus estava levando eles a isso. He did not have the money or the books. Não tinha o dinheiro, não tinha o... He did not have the building. Ele não tinha o edifício. Or the desks or the students. Ou as cadeiras ou os estudantes. But we watched him pray and we watched God provide. Mas a gente viu ele orar e Deus prover. A church opened up and said, "You can use our building for your school." Uma igreja abriu e falou: "Você pode usar o nosso edifício para a escola." Some wealthy businessman gave them supplies to build the rooms. Um empresário muito rico deu toda a parte financeira. Another school shut down and said, "You can have our books and our lockers and our desks." Outra escola fechou e aí falaram: "Você pode ter todos os nossos livros, nossas cadeiras." And I graduated from that school in high school. E eu me formei naquela escola da escola do ensino médio. So years later, after we were serving God in ministry, anos depois que a gente estava servindo ao Senhor, God was leading us to make movies. O Senhor começou a nos guiar a fazer filmes. We did not have any money. Não tínhamos nenhum dinheiro. We had never been to film school. Nunca estudamos filme. We did not have the training. Não tínhamos treinamento. We had never been on a Hollywood set. Nunca estivemos no set de Hollywood. But we had the Lord. Mas tínhamos o Senhor. And He is always enough. E Ele é sempre o suficiente. So our plan was we prayed as we wrote the script. Então, o nosso plano é a gente ora quando a gente escreve o roteiro. Because we didn't know how to do script writing. Porque a gente não sabia como escrever um roteiro. But in the book of Psalms, mas no livro de Salmos, David says, Davi fala, God trained his hands for battle. Deus treinou suas mãos para a batalha. He did not learn it from Saul or from the armies. Ele não aprendeu na guerra nem com Saulo. And that is how he was able to beat Goliath. E foi assim que ele derrotou Golias. He brought a slingshot to a sword fight. Ele trouxe estilingue. It was like bringing a gun to a knife fight. Does that make sense? Foi como se ele estivesse trazendo uma bala contra uma espada. And God helped him to defeat the others. E Deus ajudou ele a derrotar aqueles gigantes. So we prayed as we were finding our actors. Então nós oramos quando a gente estava encontrando os atores. And God helped people in our church who were not actors to act in our movie. E Deus ajudou a gente a encontrar atores na igreja que não eram atores. And we prayed for the locations. E nós oramos pelas locações. Go ahead. Okay. And the Lord always supplied everything we needed. E o Senhor entregou cada coisa que a gente precisava. Steven, e isso vale para vocês prestarem atenção, porque eu fiquei sabendo que a igreja está comemorando 90 anos, estou certo? E que, 91 anos, e que vai ter um super teatro aqui a partir de amanhã, certo? A partir de hoje à noite. Então, já está acontecendo o teatro. Então, quem sabe não é dessa companhia de teatro que vem o próximo filme que vai ser lançado no cinema. Quem sabe que não é daqui, do Engenho da Rainha, de Inhaúma, da Zona Norte do Rio, da Gema do Carioca, que vai sair o próximo filme que vai para Hollywood compartilhar a mensagem do Evangelho. Ó, se você ficar ligado, a ferramenta, a chave que você precisa... Pega a visão. Vai ser liberada aqui hoje. Então, fique atento com seus olhos e ouvidos espirituais para você receber toda a direção, toda a instrução que você precisa. Amém? E a gente acabou de ter uma prova viva aqui, que
Que às vezes a gente vê assim, vem um filme de Hollywood, você fala assim, pô, o cara devia ter muito dinheiro, era tudo muito mais fácil, já era rico para fazer. E a gente tem uma prova viva aqui na nossa frente, que a mão de Deus, se agiu com ele, age comigo e age com você também. Mas você precisa se posicionar, tomar posse e abrir teus olhos e ouvidos espirituais. Exatamente. A gente acabou de ter um curso ali no nosso fórum de fotografia, onde nós aprendemos a como começar através dos nossos telefones celulares, com as nossas câmeras que nós temos em casa, a como começar. Então a gente não tem mais desculpa, eu não sei como começar. A gente já teve aula no Fórum Rio de Oportunidades. Então você já sabe como pegar o seu celular e fazer como o Leandro que está aqui agora e começar a filmar, começar a regravar algo e quem sabe já não são os curtas que você vai gravar daqui a pouco, aí vai aumentando a extensão e daqui a pouco é um longa-metragem que vai estar sendo liberado. Ó, se você participou do workshop, você já está capacitado para começar a filmar, hein? Então vamos continuar, Steven. So we learned that the blessing of God was our greatest asset. Então a gente aprendeu que a bênção de Deus é a nossa maior ferramenta. That when God places his hand on what you're doing, quando Deus coloca a sua mão no que você está fazendo, he can give you the resources you need. Ele pode te dar as finanças. He can give you the people that you need. As pessoas que você precisa. He can give you the open doors that you need. As portas abertas que você precisa. And he can help you do things that you could not ordinarily do. E ele pode te ajudar a fazer coisas que você não poderia fazer. The Holy Spirit in our lives. O Espírito Santo nas nossas vidas. Is like the hand in the glove. É como se fosse a luva, a mão e a luva. He enables us to do what we cannot do on our own. Ele nos capacita a fazer algo que a gente não consegue fazer nós mesmos. That's right. He gives us power and wisdom and direction. Ele nos dá poder, sabedoria e direção. So the closer you walk with Jesus, quanto mais próximo você caminhar com Jesus, the more his Holy Spirit will guide you. Mais o Espírito Santo dele vai te guiar. You must let him be the driver in your life. Você tem que deixar que ele seja o seu motorista. And you must submit to his direction. E você tem que se submeter às direções dele. When we grab the steering wheel away from God, quando a gente pega o volante de Deus, and we try to take control, e a gente tenta controlar, and he lets go, e ele solta, we will end up in a ditch somewhere. Você vai estar morto em algum lugar. Every failure and sin in your life, todo fracasso com o pecado na sua vida has been because you were driving, not Jesus. Tem sido porque você tem dirigido e não Jesus. So with every one of the movies, então em cada filme, we want Jesus to be driving the bus. A gente quer que Jesus dirija o ônibus. Not just on the bus. Não somente no ônibus. We meet a lot of Christian filmmakers. Conhecemos muitos produtores de filmes cristãos. And they want to be in control. E eles querem estar no controle. And they want God to bless their idea. E eles querem que Deus abençoe as suas ideias. But they want to make the final decision. Mas eles querem ter a decisão final. And many times there's lots of problems. E muitas vezes tem muito problema. And very little power. E muito pouco poder. And we do not see much life change. E a gente não vê muitas vidas mudadas. But when we let Jesus drive, mas quando Jesus dirige, and we choose his idea over our idea, e a gente escolhe as ideias de Deus ao invés das nossas, then he will show up and bless and provide and help us. Então ele vai chegar, vai abençoar, vai prover. And he has with every movie blown our minds. E ele está em todos os filmes e isso tem explodido nossa cabeça. And then he gets the glory for it. E ele recebe toda a glória. Bem. Steve, eu acredito que para a igreja toda agora a gente tenha um pouco de curiosidade. Dentro de todos esses exemplos que você falou dos filmes, o que você destacaria a respeito desse filme que mais chama a sua atenção para compartilhar com a gente? Todos gostariam de saber disso, né? Então vamos lá. So this is our 8th movie. Esse é o nosso 8º filme. What we learned at the very beginning, o que a gente aprendeu lá no início, to pray about every decision, de orar
para cada decisão. We have not changed. Nós não mudamos isso. It doesn't matter how much money we have now, Não interessa quanto de dinheiro nós temos or how much support we have from other ou people. quanto suporte nós temos de outras pessoas. We do not want to run ahead of God. Nós não queremos estar na frente de Deus. Have any of you seen the movie War Room? Alguém já assistiu o filme Quarto de Guerra? Okay. Bastante gente. Yeah. That movie was birthed in prayer. Aquele filme, ele nasceu em oração. As my brother was praying, God was giving him the image of an older woman praying in her prayer closet. O meu irmão estava orando e Deus deu a visão de uma senhora orando no closet dela. So that sounds like a terrible movie idea. Isso aparentemente é um filme horrível, uma ideia horrível de filme. No one comes out of film school Ninguém sai da escola de cinema saying, I want to make a movie about an old woman's prayer closet. falando eu quero fazer um filme de uma senhora que ora dentro do closet. We like action A movies. gente gosta de filmes de ação. Men like fighting and explosions. Homens gostam de explosão, de luta. So prayer did not seem very exciting. Então oração não era tão excitante. But God kept saying, move forward and make this movie. Mas o Senhor falou, continue e faça esse filme. Sony told us it would be our first failure. A Sony falou, será o seu primeiro fracasso. Other people said it was a very dumb idea. Outros falaram, é uma péssima ideia. And so we had to make a decision. Então nós tivemos que tomar uma decisão. We would rather fail obeying the Lord Nós escolhemos fracassar obedecendo ao Senhor than to succeed disobeying Him. do que ter sucesso desobedecendo Ele. And we saw God help us. E nós vimos como Deus nos ajudou. When the movie came out, it became the number one movie in America. Quando o filme saiu, se tornou o filme número 1 lá na América. And only God could take the credit for E it. só Deus que pode tomar esse crédito. This new movie, A Forja, Esse novo filme, A Forja, follows some of the same characters. segue com alguns personagens. You can see the old woman who was in the prayer closet. Você pode ver a Dona Clara que estava no closet, Yeah. no quarto de guerra. That's right. And you can see Priscilla Shire playing Elizabeth. Você pode ver a Priscila também, que fez a Elizabeth do quarto Right. de guerra. But this movie is about discipleship, Mas esse filme é sobre discipulado, about calling the church back to the Great Commission, chamando a igreja para a grande comissão, investing in the next generation. investir na próxima geração. This was the biggest budget of any of our movies. Esse foi o filme com maior budget de todos os que já fizemos. Our first movie was $20,000 US. Primeiro nós gastamos $20 mil. This movie was $7 million. Esse está custando $7 milhões. The cameras that we used As câmeras que nós usamos are better than the ones used in the Marvel movies. são melhores do que aqueles que usam nos filmes da Marvel. God was giving us exactly what we needed. Deus estava nos dando exatamente o que a gente precisava. The acting in the movie A atuação no filme is the best of any of our films. é a melhor de qualquer outro filme que fizemos. And right now it is being shown all across America. E agora, nesse exato momento, está sendo exibido ao redor da América. And usually in American theaters, E normalmente nos cinemas americanos. Hollywood movies are dishonoring the name of Jesus. Normalmente nos cinemas americanos, os filmes de Hollywood estão desonrando o nome de Jesus. But A Forja Mas a Forja is lifting up the name of está Jesus levantando o nome de Jesus. and lifting up the gospel. E levantando, exaltando o Evangelho. And so there are white churches and black churches meeting in our theaters. Então tem igrejas, igrejas negras e brancas se reunindo nos cinemas. And they're leading people to Christ using the movie. E eles estão usando o filme para levar pessoas a Cristo. There was one showing in the state of Tennessee Teve uma exibição no Tennessee, where 20 people came to Jesus after seeing the movie. onde 20 pessoas se entregaram a Jesus depois de assistirem ao filme.
And many people are surrendering to Jesus after seeing a Forja. E muitas pessoas estão se entregando a Jesus depois de assistir a Forja. And young people are being encouraged to be strong in the Lord. E jovens têm se sentido encorajados de se fortalecer em Jesus. And pastors are using the movie to help their churches make disciples. E os pastores estão usando o filme para ajudar a igreja a fazer mais discípulos. And now someone at Sony is helping us translate it into 40 languages. Agora alguém na Sony Pictures está nos ajudando a traduzir isso para mais 40 idiomas. To help take the gospel all over the world. Para que o evangelho chegue ao redor do mundo. Uau! Uau! E aí? Deu vontade de assistir o filme ou não deu vontade de assistir o filme? Eu já estou mais do que garantido para assistir esse filme. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Como que a gente pode balancear, qual é a chave para balancear entre o poder do Evangelho e um filme de entretenimento? Qual é a chave? Well, we know the Holy Spirit alone opens people's eyes. Nós sabemos que só o Espírito Santo que abre os olhos das pessoas. You do not want anything in your movie that dishonors or grieves the Holy Spirit. Você não quer nada no seu filme que desonre o Espírito Santo. We believe that movies can be very entertaining. Nós sabemos que o filme pode ser entretém muito, but also very powerful. Mas também muito poderoso. One of the ways we describe this Uma das formas que a gente is I want a meal to be very delicious and nutritious. Na verdade, uma maneira que eu digo que a gente quer que a comida seja deliciosa, mas também traga nutrientes. So we like to put a lot of laughter in our movies. Então a gente gosta de colocar bastante comédia no nosso filme. But also tear-jerker scenes. Mas também que as pessoas chorem, se emocionem. Jesus told very interesting stories. Jesus contou muitas histórias interessantes. His parables were captivating. Suas parábolas eram cativantes. They had twists and turns and emotions. Eles tinham emoções altos e baixos. But they had truth in them that would transform lives. Mas tinha verdade nessas palavras que transformavam vidas. So we try to produce the highest quality movie we can. Então nós buscamos produzir com a maior qualidade que a gente puder. With the time and the budgets and the people that God gives us. Com o valor, com os profissionais e com aquilo que Deus nos dá. It is still our 5 loaves and 2 fish that we give back to the Lord. Continua sendo os nossos 5 pães e 2 peixes que entregamos ao Senhor. But we ask God to place His hand of blessing upon the movie. Mas pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre o filme. And we ask Him to work through His Holy Spirit as people are watching it. E pedimos que o Senhor use e toque as pessoas por meio do Espírito Santo enquanto eles estão assistindo. But we know that the truth from Scripture that is in the movie Mas sabemos que a verdade das escrituras que está no filme is more important than the movie. É mais importante do que o filme. It was true for thousands of years. E essa é a verdade por milhares de anos. And His word will be true after the movie ends up on the shelf somewhere. E aí a verdade da palavra continuar sendo a partir do momento que o filme já esteja em algum lugar sem ser visto. So the movie is just a container to take the word of God. Então o filme é simplesmente uma maneira para levar a palavra de Deus. Legal. Então eu percebi que é legal a gente ter essa parte do poder da mensagem. É também a risada, a comédia, a alegria, né? Obrigado. Well, and we want to make the kind of movies we want to see. E a gente quer produzir filmes que a gente gostaria de assistir. Christians do not like boring movies. Cristãos não gostam de filmes chatos. As it was, and né? they don't like as cheesy it was. As it was. Como era antigamente, né? Thanks, congrats. Alguma pergunta? Alguém tem algo? Senão fica só a gente aqui perguntando. Alguém quer participar? Fazer uma pergunta, uma dúvida? Quem é o corajoso ou a corajosa? Dúvidas?
Aí tem lá em cima. Olha lá, Eu ó. quero, ó. Tá O lá, operador vai lá, de mídia. Isso, chega aí que ele tem todo o direito. Tinha que ser. Primeiramente, boa tarde. Eu queria saber qual é a maior dificuldade enfrentada por um até criador de filmes, um cristão criativo, nesse mundo que a gente está hoje, no mundo em que a gente vê tanta resistência ao evangelho, ao cristianismo. Então, qual tem sido a maior dificuldade como cristão criativo? Acho que é uma boa pergunta, né? Porque de todos os lados a criatividade já é reprimida. Que dirá a criatividade do cristão, né? É uma ótima pergunta, gostei. Boa. I would say if you are lukewarm and you are trying to straddle following the world and following God, you're in trouble. Eu gostaria de falar se hoje você é um crente morno e você quer ali flertar com o mundo e com Deus, você está com problema. You have to make a decision. I'm going to be all in for Jesus. Você tem que tomar uma decisão que você vai estar 100% com Jesus. If he is not helping you, you're in big trouble. Se ele não estiver te ajudando, você está com um grande problema. It doesn't matter how much money you have. Não interessa se você tem dinheiro ou quanto tem. We have learned not to despise small beginnings. A gente aprendeu de não menosprezar os pequenos começos. God will give you something small to begin with. Deus vai te dar algo pequeno para começar. It may be a little idea with a little bit of money. Talvez um pouquinho de dinheiro com uma pequena ideia. And you will think this is too small. E você vai pensar, isso é muito pequeno. But you need to be faithful with that. Mas você tem que ser fiel com isso. And honor the Lord with that. E honrar o Senhor com isso. If you do that, se você fizer isso, and you give God your best, e você entregar o seu melhor a Deus, He will bless it. Ele vai abençoar. And then He will give you more money and more resources to take care of. E Ele vai te dar mais ferramentas e mais dinheiro para seguir. It is a biblical principle. É um princípio bíblico. If you're faithful with a few things, se você é fiel com poucas coisas, I will make you ruler over many. Eu te entregarei e levarei ao muito. When we started our filmmaking journey, quando começamos a nossa jornada de produtor de filmes, we were not ready to handle $7 million. Nós não estaríamos preparados para cuidar de $7 milhões. We didn't know how to organize the big crew. A gente não sabia como organizar uma equipe grande. God allowed us to start very small. Deus permitiu que a gente começasse bem pequeno. With $20,000. Com $20 mil. Which seemed like a lot to us. Isso para a gente já era muito. And we did not have much ability. A gente não tinha muita habilidade. But we prayed and worked very hard. Mas oramos e trabalhamos muito. And God placed His hand of blessing on it. E Deus colocou a sua mão e nos abençoou. And then He led us to make Facing the Giants. E depois Ele nos levou a fazer Desafiando Gigantes. And it went up to $100,000. E aí já tínhamos $100 mil. And then He blessed that. E aí Ele abençoou esse. And then He led us to make Fireproof. Depois fizemos a prova de fogo. For $500,000. Por $500 mil. With each movie, it was more difficult. E cada filme se tornou mais difícil. But we were growing and trusting the Lord more and more with each project. Mas estávamos crescendo, acreditando em Deus em cada projeto. So do not try to do something too big for you. Não tente começar a fazer algo muito grande para você. And then be unfaithful to the Lord. E seja fiel ao Senhor. Start small. Comece pequeno. And pray that God helps you. E ore que Deus te ajude. Be faithful. Seja fiel. He will bless you. Ele vai te abençoar. And then it will grow from there. E assim vai crescer. Uau, Amém. Sensacional. O segredo é fé e obediência, né? Exatamente. E enquanto o Steve está falando, não sai da minha mente quando o salmista ele fala e ele pede ao Senhor: Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Nós precisamos a todo tempo, como nós temos ouvido, a necessidade de ter contato com essa direção, de buscar ao Senhor essa direção. Às vezes a gente busca a Deus simplesmente por causa de uma necessidade, quando a gente para no momento em que o deserto está aí, em que o vento está soprando, como a gente canta, que as coisas estão difíceis ao nosso redor, mas a gente precisa buscar a Deus simplesmente para saber: Senhor, que roupa eu devo vestir hoje? Eu vou hoje de trem ou eu vou de ônibus para o trabalho? Nas pequenas decisões.
Porque nas pequenas decisões que nós tomamos, a nossa fé vai sendo fortalecida e a nossa medida de fé vai nos formando degraus para irmos cada vez mais alto. Nossa amiga aqui tem uma pergunta. Quem? Boa, ela. Tem uma pergunta aqui, ó. Olá, boa noite, né? Tarde a todos. Isso, boa tarde ainda. Let's go. Wow, that's great. Go ahead. Eu gostaria de saber como é que você vai poder participar de uma produção dessa tão gigantesca e tão grande no mercado de trabalho, né? Que é a força, né? O poder da transformação. Com grandes artistas, né? Mas a sua questão é como participar? Como seria possível? Não entendi. Como bem. seria possível para pessoas a qual não tem um nível de escolaridade, como se fosse um curso de teatro, entendeu? Uma faculdade. Uhum. Como essas pessoas da comunidade, né, periféricas, conseguem, entendeu? Porque hoje em dia tá difícil. Então, como que busca isso? Entendi. Entendeu? Okay, she's asking about the moment of the casting of your team of the movie. When you select the people, what do you do? Because they are members of the community, members of the church. So how they can act if they have even been prepared for this? How they can do this? What the director's looking for? How can this is the great people for that person. This one is for the other one. Yes. How could the directors choose this? Okay, so we still are praying as we write the scripts that God will send us the right people for each role. Quando nós estamos orando e escrevendo o roteiro, a gente pede que Deus envie as pessoas corretas para cada personagem. Consistently, God has sent someone, whether they go to our church or they could be anywhere in the world. Consistentemente, Deus acaba enviando as pessoas, às vezes é da nossa igreja ou às vezes de algum lugar do mundo. And they have the ability to act in the movie. E eles têm habilidade para atuar no filme. But they also believe in the message of the movie. Mas eles também acreditam na mensagem do filme. So that they can become an ambassador of the gospel using their new platform. Então eles se tornam embaixadores de Cristo usando uma nova plataforma. When we put a person in our movies, quando a gente coloca uma pessoa no nosso filme, people are staring at their face for 2 hours. As pessoas estão olhando para aquela face por 2 horas. All over the world. Ao redor do mundo. It causes people to want to listen to them. Isso, as pessoas têm que ouvi-los. So we want to choose people. Então queremos escolher pessoas that will honor Jesus and not themselves. Que vá honrar Jesus e não a eles mesmos. So we talk about the 4 C's is what we say in então English. A gente fala de 4 são oceanos, não? Yeah. 4 temporadas. There are 4 things we look for. 4 coisas que a gente procura. We look for someone who is competent, they can act good. São 4 coisas que a gente procura, eles chamam de 4 Cs. Uma, que ele seja competente, seja bom no que ele faz. Or we can train them quickly to act good. Ou podemos treiná-los rápido para que eles atuem bem. Secondly, we look for Christ-like character. O segundo é que a gente procura pessoas que sejam parecidas com Cristo. Someone that loves Jesus and has a servant's heart. Alguém que ame ao Senhor e tem um coração de serviço. The third thing we look for is someone who is committed to the project. Alguém que esteja comprometido com o projeto. And when they pray about it, God communicates to them, I want you to be in this movie. Quando eles oram, Deus confirma no coração deles e fala, eu quero que você esteja nesse filme. And they are willing to sacrifice to do a good job. E eles estão dispostos em sacrificar para fazer um bom trabalho. And lastly, we are looking for faithfulness. E a última coisa, a gente está buscando por fidelidade. There is consistency and dependability. Tem uma consistência e dependência. When we all stand before God one day, quando a gente estiver diante de Deus algum dia, what are we all longing to hear him say? O que a gente gostaria de ouvi-lo falar?
Well done, good and faithful servant. Bem feito, meu fiel servo. So if you think about that, done, well done. Quando você pensa sobre esse bem feito, that means competence and commitment. Isso significa competência e comprometimento. If you say servant, e se você falar servo, they have Christ-like character. É porque eles têm o caráter de Cristo. And then they are faithful. E aí eles são fiéis. Those 4 things we see in Jesus' words. Essas 4 coisas a gente vê nas palavras de Jesus. Sometimes we meet people who are very good looking and they're really good at acting. Às vezes a gente vê alguém que atua muito bem e eles são bonitos. But they are selfish and they want to do it for their own glory. Mas eles são egoístas e eles querem fazer para a própria glória. So we are looking for someone who is a good actor and they love Jesus. Então a gente está procurando alguém que seja um bom ator e ame a Jesus. I want to add something. Yeah, go ahead. Eu quero, porque como existe aqui é uma realidade nossa no Brasil, né? Que né, pela comunidade, community. Então, uma das coisas que eu gostaria de adicionar é você tem vários personagens, como você tem aqueles que chamam os extras, né? Que são esses extras. É muito mais fácil você entrar num set de filmagem porque você está no meio da multidão. Então aqui a gente poderia estar gravando um filme onde a gente vai gravar uma cena dentro da igreja e aqui poderia estar qualquer pessoa. Quem está no spotlight é onde realmente a pessoa, independente se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se está na comunidade, se está num bairro rico, se tem milhões de dinheiro ou não. O que vai levar a pessoa até ali é exatamente a pessoa ser excelente no que ela faz. Nesse caso, a pessoa ter realmente um chamado de Deus para isso. Aí sim Deus vai abrindo as portas. Então, respondendo para todo mundo que quer entrar nesse filme business, né, começar a atuar, a agir, primeiro é buscar uma direção de Deus, se é algo que você tem que fazer, ou se é realmente aquele desejo pessoal. 2, se é algo que você tem que fazer, que Deus chamou, vai atrás, se prepara, busca oportunidades, mas nunca deixe sair daquilo que Deus te deu. E uma coisa que o Igor falou que chama muita atenção é preparar. Muitas das vezes a gente não se prepara para uma missão. A gente simplesmente ora e Deus fala com você assim: não, Marcelo, é para você fazer isso. Eu falei: então tá bom. Deus falou, vai acontecer. Mas a gente precisa se preparar. Então a gente precisa estar pronto. Você está numa comunidade, você tem dificuldade, você vai buscar uma oficina, como aconteceu aqui, você vai procurar uma escola de cinema, uma escola de teatro, para que você possa estar pronto, porque, como diz o meu avô, dizia, o trem vai passar. Se você tiver com a mala pronta, você vai entrar nele e te levar. Agora, se o trem passar e você está... aí já era, não vai passar. Então, se prepara. É claro que a realidade, como o Igor falou, a realidade dos Estados Unidos é muito diferente da nossa. Mas existem oportunidades e o Igor é um cara que está aqui para provar isso, né? Quem diria, há 9 anos atrás, que a gente ia ter uma produtora aqui no Brasil difundindo filme cristão, gente. E por sinal, a gente já produziu 3 filmes cristãos. Olha aí. Nacionais, né? Nacionais. Um filme vai lançar agora em dezembro, chamado A Entrega. Tem um outro filme que vai lançar, e olha só, o primeiro filme, ele custou, acho que foi R$300 mil. Comparado em 7 milhões, custa 35 milhões. 300 mil reais, não é dólar não, hein? O segundo que foi feito, que é A Entrega, ele custou 800, a gente tinha 800 mil reais para usar. E da onde veio esse dinheiro? De incentivo fiscal, leis culturais, que aqui o Brasil tem, só no Brasil tem. Então, hoje no Brasil, a pessoa só não produz se ela não quiser, porque dinheiro tem como ter dinheiro. E agora a gente rodou um filme que vai ser lançado dia 26 de fevereiro, chama Fé para o Impossível. Um orçamento de 8 milhões de reais. Uau! Então, replicando o que o Stephen viveu, onde ele tinha 20 mil, depois ele tinha 100, 500 e assim por diante, a gente, antes desse de 300, a gente fez um filme que era de 50 mil reais, foi para 100, foi para 800 e a gente está num filme de 7 milhões de reais.
Então, a realidade deles lá nos Estados Unidos é uma, mas a nossa está acontecendo. E a gente precisa ter pessoas que tenham esse chamado, que a gente possa realmente absorver tudo que possa. Eu vou calar a boca para ele continuar falando, mas a gente absorva tudo que pode dele, porque aqui o Brasil vai viver. E a oração é que o Brasil se torne referência em produção nacional cristã no mundo. E quantos acreditam nisso? Amém. E você pode fazer parte disso. Só completando aqui, uma coisa que o Marcelo falou, né, até, perdão, igreja, mas por fazer parte da igreja, nós vivemos uma cultura muito disso, de que eu sei fazer. Eu sei fazer. E não se prepara, não se capacita. Então, quer dizer, já está chegando no Brasil isso. Então, está na hora de vocês se capacitarem. Quem está afim, quem quer. Aqui, como nós trabalhamos na igreja, com teatro, com dança, então nós falamos isso o tempo todo. Se capacitar, se capacitar, se capacitar. Há 20 anos, meu apóstolo está aí para provar, há 25 anos que eu brigo com isso aqui na igreja. Quando veio a dança para a igreja, se capacitar, se capacitar, se capacitar. E agora também a questão da oportunidade no teatro, no cinema, porque as portas estão abertas aí e, né, Deus não escolhe os capacitados, né? Mas temos que nos capacitar. Próxima pergunta, nossa irmã aqui tem, né? Vamos lá? Hello, good evening. My name is Brigida, and I'm really glad to be here today. It has been a blessing, and I'm here with my mom to share a testimony, because when we watched the first movie, the Praying Clothes War, it has completely changed our life. After that, every single day in the morning, she prays. She cannot start her day without praying in her room. And after that, starting with that habit of praying, our life completely changed, and we have been receiving so many blessings from the Lord, and it's a huge testimony. This movie really changed our life and transformed our hearts towards Christ. Thank you so much. God bless you. Uau! Tem que traduzir, meu povo. Exatamente. Vamos aplaudir, talvez alguns sem entender, mas a gente vai entender agora. Nossa irmã acabou de compartilhar um super testemunho de algo que começou a partir de quando ela e a mãe assistiram o filme Quarto de Guerra. A prática do filme, do orar num quarto de guerra, se tornou uma cultura na casa delas. E a partir dessa cultura, ela viu a família, a casa dela ser afetada pelo poder de Deus. A partir de algo que elas viram no filme, se tornou uma cultura na casa delas. E essa cultura manifestou o reino de Deus na vida delas. E isso é sensacional. E pode ser com você também. É a verdade. Exatamente. Congrats. E esse ponto que o Steven falou, junto com a complementação da nossa irmã, eu acho que foi muito interessante, porque às vezes a gente pensa que a gente... eu sou dançarino, eu sou artista, eu sou cantor, eu sou tudo isso do gospel. Mas não, isso são coisas que nós fazemos. A própria Priscila, que nós vemos ali no flyer, existem inúmeros vídeos dela pregando, porque ela não é simplesmente uma atriz. Ela é uma filha de Deus, que serve compartilhando a palavra e que no servir do compartilhar a palavra, ela o faz através da criatividade. Então você não vai ser um ator gospel, você vai ser um pregador da palavra que prega o evangelho através da teatralidade. Você é ou vai ser uma pessoa que dança, então você é um ministro da palavra de Deus que ministra a palavra através dos seus movimentos na dança. Se você toca, se você canta, você fará isso porque você é um pregador da palavra que compartilha a palavra através da música. Então acredito que essa seja a grande chave, a nossa primeira identidade, não por aquilo que nós fazemos, porque o que nós fazemos não nos define, mas quem nós somos. E primeiramente nós somos filhos de Deus. E quando nós entendemos e vivenciamos essa realidade, tudo ao redor disso se faz complementar e favorecer. Amém. Mais alguma pergunta? Tem ali, tem ali. Já vai pensando na próxima pergunta para a gente fazer aqui um ritmo mais dinâmico. Vamos lá? Boa tarde, me chamo Sandra Regina e eu acompanho, os filmes. E eu queria saber o que a gente pode esperar do Forja. Porque, por exemplo, Prova de Fogo, ele veio trabalhando na família.
né? Eu cheguei numa igreja, estava passando, até achei loucura na época, falei, filme na igreja. E eu chorei muito no final, como ele bem disse, realmente ele mexe mesmo com você, porque retrata o que está acontecendo na sua família. O Quarto de Guerra, ele também fala de família, mas ele fala da busca, né, de nós cristãos ao Senhor, porque às vezes a gente diz que está na igreja, que está fazendo as coisas certinho, mas não está tendo aquela comunhão, aquela busca. E o que eu posso esperar agora de Foz, que eu estou ansiosa para assistir? Ela está ansiosa. Boa, nós estamos, né? Ready? Okay, can I tell you what the story of the Forge is about? Eu vou falar para vocês qual é a história da Forge. Without a spoiler. Without a spoiler. No spoiler. No spoilers, that's right. Okay, the movie begins with a 19-year-old young man. O filme começa com a história de um jovem de 19 anos de idade. His father has abandoned him. O seu pai o abandonou. He is wounded in his heart. Ele está machucado, com seu coração ferido. And he has no direction, no job for the future. E ele não tem trabalho, não tem direção em relação ao futuro. And he's hooked to his phone and video games. E ele está totalmente conectado aos seus videogames e o seu telefone. And playing sports. E praticar esportes. He's wasting his life. Ele está perdendo tempo na sua vida. And he does not know how to be a man. E ele não sabe o que é ser um homem. But he has a praying mother. Mas ele tem uma mãe que ora. Who is crying out to God on his behalf. Que está orando a Deus por ele. And she's praying that God will send good men into his life. E ela está orando que Deus envie bons homens na vida desse jovem. But she tells him, mas ela falou para ele: you either need to get a job or move out of my house. Ou você começa a trabalhar ou você pode sair da minha casa. So he begins to look for work. Então ele começou a olhar por trabalho. And he cannot find a job. E ele não consegue encontrar esse trabalho. And he ends up going into this big nice company. E ele acaba entrando nessa companhia gigante. And he meets the owner of the company. E ele conhece o dono da companhia. Who is a very godly man who loves Jesus. Que é um homem de Deus que ama o Senhor. And he speaks to him with disrespect. E ele fala a esse empresário sem respeito. But the man shows him compassion. Mas o homem mostrou a ele compaixão. And he invites him to go out to lunch with him. E ele convidou aquele jovem de ir almoçar com ele. And he says, I will hire you for my company. Ele falou: eu vou te contratar para minha empresa. But I want you to think about your life. Mas eu quero que você pense sobre a sua vida. And he says, I want to ask you a question. E ele falou: eu quero te perguntar algo. What kind of man do you want to become? Que tipo de homem você quer se tornar? And how do you want to grow over the next year? Como que você quer crescer pelos próximos anos? And when you walk in the door, e quando você entrou naquela porta, and people look at you, quando você entrar na porta e as pessoas vejam você, what do you want them to think about you? O que você quer que essas pessoas pensem de você? He can't get those questions out of his mind. E ele não conseguia tirar essas perguntas da mente. And he agrees to go work for the company. E ele concordou em trabalhar naquela companhia. And the man begins to meet with him in the mornings before work. E toda manhã aquele empresário se reunia com aquele jovem. And he teaches him how to get out of bed and show up at work on time. E começou a ensinar como ele levantar cedo e chegar no horário no trabalho. And to greet people and look at them in the eye. E como cumprimentar as pessoas olhando nos olhos. And to speak with respect. E falar com respeito. And then he begins to teach him why he is so successful. E aí ele começou a ensinar porque ele teve muito sucesso. And he points to Jesus in the Word of God. E ele direciona aquele jovem para Jesus e a palavra de Deus. And then he invites him to go give out food to the poor. Então ele convidou aquele jovem de ir levar comida aos pobres. And he invites him into his home to meet his family. E depois convidou aquele jovem para ir até a sua casa conhecer a família. And the young man hears about how Jesus has changed his life. E o jovem ouviu como Jesus mudou a vida daquele homem. And he goes home and gives to his bedroom and he calls upon Jesus to save him. E aí esse jovem volta para casa e clama ao Senhor pedindo salvação. And then he ends up being discipled by this older man. E ele começa a ser discipulado por esse homem mais velho. And he begins to study God's word and apply it to his life. E começa a estudar a palavra de Deus e aplicá-la. And
It helps him in his attitude, it helps him with his mother at home, and it helps him at work. Ajudou ele no trabalho, com a mãe e com a sua atitude. So you see the power of discipleship by the end of the film. Então, até o final do filme, você entende o poder do discipulado. And at the end of the movie, people don't even recognize the young man. E no final do filme, as pessoas não conseguem reconhecer aquele jovem. Because of how much Jesus has changed his Pra life. ver o tanto que Jesus mudou a vida dele. And at the end of the movie, E no final do movie, spoiler. Eu tô aqui pensando a mesma coisa. I'm skipping some of the spoilers. Ele tá pulando. At the end of the movie, he's ready to go make disciples of other people. E no final ele tá pronto de fazer discípulos. Mas ele não está falando nada que não esteja no trailer, tá? Tem mais Right. Mas já deu pra gente pensar em algumas pessoas, né? Da família, da vizinhança, que a gente fala assim, nossa, parece fulano. É uma realidade muito próxima nossa, parece né? Beltrano, esse fulano precisa assistir o filme, Beltrano precisa assistir o filme pra aprender a acordar cedo, guardar as cuecas no armário, lavar a roupa, né? E muito mais. Temos outra pergunta, né? Deixar a nossa irmã perguntar. Olá, meu nome é Amanda. Eu queria só destacar a importância, né, dos filmes cristãos, né? Por exemplo, O Quarto de Guerra, acho que já tem uns 10 anos, né, de lançamento, não lembro. Mas eu lembro que eu já assisti diversas vezes. E cada vez que você assiste esse filme, Deus fala com você de forma diferente, porque é a própria palavra. É a palavra viva, né? Então, ele nunca vai ficar velho, assim como a palavra, né? Tanto que na semana passada tem um membro da minha família que está passando dificuldades no casamento e assistiu o filme justamente agora, nesse final de semana que passou. 10 anos depois do lançamento do Exatamente. filme. E assim, eu enxergo de que o filme, né, cristão, ele alcança pessoas que não são cristãos. Sim. Então, é uma estratégia exatamente do coração do Senhor. É rema. Legal. Exatamente. Uma palavra revelada, né? Um propósito específico. Eu tenho uma questão. É que o nosso tempo também é curto, mas deixa eu te perguntar. Qual conselho ele daria para os jovens cineastas que estão querendo criar conteúdo que seja comercialmente viável e seja significativo ao mesmo tempo? Qual o conselho para essas pessoas? I would say begin by making something small and short. Eu diria que comecem fazendo algo pequeno e curto. It would be better to make a 2-minute movie. É melhor você fazer um filme de 2 minutos. That is very good quality. Com muita qualidade. Than a 2-hour movie. Do que 2 horas de filme. That is terrible. Que é horrível. Isso é muito interessante. We meet a lot of people who want to make movies. A gente conhece muitas pessoas que querem produzir filme. But they don't want to go through the growth process. Mas eles não querem passar pelo processo de crescimento. And they make one bad project after another. E eles fazem um filme horrível atrás do outro. So I would say pray for God to help you with every aspect of what you're doing. Eu falaria, ore para que Deus te ajude em cada aspecto que você precisa. And make the decision. E faça a decisão. You're never going to stop learning and growing. Você nunca pode parar de aprender e crescer. Let me give you 2 verses. Eu vou te dar 2 versículos. That helps us. Que nos ajuda. Provérbios 22:29. 22:29. It says, "Do you see a man who is skilled in his work?" Você vê um homem que é capacitado no seu trabalho. He excels and gets better and better in what he does. Ele fica melhor e se supera cada vez mais. He will stand before kings. Ele estará diante de reis. So in this room, ou seja, nesse local, it doesn't matter if you make movies or you're a cook or a car driver or a painter. Não interessa se você faz filmes, se você é um pintor ou você é um motorista. If you will honor God, se você honrar a Deus,
and commit yourself to keep learning and growing and getting better and better, e se comprometer com Deus, e você continuar aprendendo e melhorando cada vez, you will one day stand before kings. dia você estará diante de reis. You will stand before presidents of companies. Você estará diante de presidentes de You will companhias, stand before wealthy people. diante de pessoas muito ricas. You will stand before leaders of governments. Você estará diante de lideranças e governos. And it is your opportunity to point to the God who put you there. E aí vai ser a oportunidade de você exaltar o Senhor, porque foi Ele que te colocou ali. Here's the second verse. E o segundo versículo. Psalm 12, verse 6. Salmos 12, versículo 6. It says, "The words of the Lord are pure, Fala, as palavras do Senhor são puras, as silver tried in a furnace, prata refinada em forno de barro, refined 7 times." depurada 7 vezes. When God speaks, Quando Deus fala, it is pure the first time it comes out of his mouth. é puro na primeira vez que Deus fala. But you and I have to purify 7 times. Mas a gente precisa depurar 7 vezes. When we are writing a movie script, Quando a gente está escrevendo um roteiro, the first version is not very great. a primeira versão não é tão boa. We keep working on it again and again Continuamos trabalhando novamente e novamente. and getting feedback from other people. E tendo esse feedback de outras pessoas. And it may be the 7th version of the script that we film. E às vezes é a 7ª versão do roteiro que a gente vai filmar. When we are filming a scene, Quando a gente está gravando uma cena, we may have to refilm it again and again and again. às vezes a gente tem que filmar várias vezes. And then when we are editing the whole movie together, E quando a gente está editando o filme juntos, the first version of all of our movies a primeira versão de todos os nossos is filmes not very good. não é tão boa. It has lots of problems. Tem muito problema. It's always too long. É muito longo. There are boring scenes. São cenas chatas. There are jokes that are not funny. São piadas que não são engraçadas. There are things that are confusing. São coisas que são confusas. There's acting that is not very good. Tem umas atuações que não são muito boas. And so we will go back and take out everything bad. Então a gente volta e vai tirando tudo que não tá bom. And we re-edit it, and then the second version we will show to people. E a gente faz uma reedição e a gente mostra para as pessoas. And we will receive their honest feedback. E a gente recebe aquele feedback honesto. And we will say, tell us what's wrong with this movie and how can we make it better. Fale para nós o que está errado com esse filme e como a gente pode melhorar. And we will do that again and again and again. E a gente faz novamente. Until we get to the point that the beginning to the end, the whole movie is quality. Até que a gente chega ao ponto do início ao final que o filme inteiro tem a qualidade. And that is what we show in the theaters. É aí que a gente mostra nos cinemas. Isso é muito interessante, além de uma aula que eu estou aqui recebendo. De verdade, um workshop, uma aula, uma imersão de verdade. Mas a gente corre o risco de, se não fizer nada bem feito, não vai mostrar nada no final, né? Vai ficar com 1 minuto de filme, porque foi cortando. Então é muito importante se capacitar, gente, porque senão você pega, corta, aí mostra para alguém, não, tá ruim. Aí você corta mais um pouquinho do filme, tá ruim. Aí você corta mais um pouquinho, tá ruim. Quando tá bom, tem 1 minuto de filme. Então, por favor, capacitem-se antes de entrar nessa jornada, porque a gente viu que é possível. Não é fácil, mas é possível. E é interessante. Temos outra pergunta? Então, show. Vamos passar para outra pergunta? Vamos lá? Olá, boa tarde. Meu nome é Mônica Ferreira, sou jornalista e quero dizer que é um prazer estar aqui aprendendo, porque eu estou pensando em fazer uma transição de carreira e estudar mais sobre isso. Eu queria perguntar para o Stephen se é a primeira vez dele aqui no Brasil. E a segunda pergunta, como que ele está olhando essa próxima geração, olhando para os brasileiros com carinho, novos atores, novas atrizes, e se perguntar para ele um projeto, se já está encaminhado um novo filme, se ele já está pensando nisso, se ele já está escrevendo. Algo já na gaveta. Já na gaveta, para finalizar. Yes, it is my first time in Brazil and I love it. Sim, minha primeira vez no Brasil e eu amo.
Yes, the people, As pessoas, the mountains are beautiful. as montanhas são lindas. The Christians are passionate about Jesus. Os cristãos são apaixonados The por food is Jesus. delicious. A comida é maravilhosa. I hope we can come back. Eu espero que a gente volte. Yeah. Secondly, you ask about the next generation. Você perguntou sobre a próxima geração. This next generation is very committed to their phones. Essa próxima geração está muito comprometida com seus They're watching telefones. videos all day, every day. Estão assistindo vídeos todos os dias. We have filmmakers coming from around the world. A gente tem produtores de filmes vindo ao redor do mundo. Like a big wave of them producing more and more content. Tem uma onda desses produtores produzindo cada vez mais conteúdo. But most of it is darkness. Mas a maioria são coisas das trevas. And foolishness. E bobeiras. We desperately need believers who love Jesus. Estamos desesperadamente precisando de crentes que amam a Jesus. To produce movies and videos. Para produzir filmes e vídeos. That lift up the truth of God's word in the light of Jesus. Que exalte a luz de Jesus e traga a verdade sobre a verdade do evangelho. You can get your cell phone. Você pode pegar o seu telefone and film higher quality than our first movie Flywheel. E gravar algo com mais qualidade do que o nosso filme A Virada teve. Como a gente ouviu hoje à tarde aqui, hein? Uma dica do que já foi falado aqui hoje. Yeah. And it can be seen all over the world. E pode ser visto ao redor do mundo. So we desperately need people to be seeking the Lord and producing more good content. A gente realmente precisa de pessoas que busquem a Deus, produzam mais conteúdo. The world has so many problems. O mundo tem muitos problemas. But the word of God has the answer to their problems. Mas a palavra de Deus tem a resposta para os problemas. People are struggling with every area of their lives. As pessoas estão tendo dificuldades com todas as áreas das suas vidas. And Jesus has the answer to help them with all those E things. Jesus tem a resposta para ajudá-los em todas essas coisas. So we need to be making movies about marriage and money and all of life. Então precisamos fazer filmes falando sobre casamento, sobre dinheiro, sobre a vida. And giving people the truth of God's word. Entregar a verdade da palavra de Deus às pessoas. Because it will set them free. Porque isso vai trazer libertação a elas. Uau, sensacional. Uau, muito bom. Very good. Alguma outra pergunta? Mais alguém? Mais alguém? Aproveitando rapidamente que o nosso tempo está se esgotando. E é muito legal, gente. A gente está aprendendo aqui que é possível, gente. Mas a gente precisa sempre voltar à mesma tecla. Capacitem-se. Não deixa o bonde passar e você não está com a sua malinha pronta. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Leonardo Flores. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar sobre incentivos nos Estados Unidos, tanto por parte pública como parte privada. Qual o tipo de apoio que eles têm para efetuar esse tipo de filme, né? Filmes evangélicos, filmes cristãos, e gostaria de saber também a expectativa dos produtores, da quantidade de espectadores ao redor do mundo pelo filme, né? E se ele tem alguma intenção, os produtores, os irmãos dele, de fazerem séries do tipo The Chosen também. Obrigado. Repete só o final da última, por favor. Não, e se eles pretendem fazer séries como The Chosen? Okay, so the first question about government money. Yes. Is that right? So in Georgia, where I live, onde eu moro, na Geórgia, when you spend $1 million on a movie, quando você gasta $1 milhão no filme, and you spend the money in the state of Georgia, e você gastar o dinheiro naquele estado da Geórgia, then you can get 30% back from the government. Então você recebe 30% do dinheiro novamente. So we could get $300,000 back. Então a gente consegue recuperar $300 mil. For every $1 million we spend. A cada $1 milhão que a gente gasta. It's called qualified spending. Isso significa gasto qualificado. So hotels and camera and crew members who live in Georgia.
hotel, câmeras e equipe que mora na Geórgia. Food, things like that. Comida, essas coisas. So your second question A was segunda, okay, the expectation about the forge. So a forja is being translated into 40 languages. a Forja tem sido traduzida em 40 idiomas. It is right now in theaters in all across America. Agora está nos cinemas ao redor da América. And it is in Canada, Está em Canadá, Indonesia, na Indonésia, Mexico, México, Philippines, Filipinas, Bolívia, Bolívia, Australia, na Austrália, New Zealand, Nova Zelândia. and it will be releasing in Brazil on September E 26th. aqui no Brasil vai ser 26 de setembro. So mark your calendar. Então coloque no seu calendário. So we don't know how many people will see it. Não sabemos quantas pessoas vai assistir. Over 1 million people have already seen it in America. Mais de 1 milhão de pessoas já assistiram nos Estados Unidos. But the movies will go to like 80 countries around the Mas world. o filme vai para 80 países ao redor do mundo. On DVD and DVD, Netflix. na Netflix, no cinema. Yeah, those kind of things. So, but we hear from people all over the world. Mas a gente recebe informações de pessoas ao redor do mundo. Everywhere Sony releases their movies, the movies are going. Em qualquer lugar onde a Sony lança o filme, esse filme vai. And we just found out this past week E a gente acabou de descobrir that there is a Christian on the International Space Station. e tem um cristão lá na Estação espacial. na estação espacial. And he is orbiting the globe right now. E ele está indo ao redor do globo. And he contacted us and said, "Can I watch The Forge in space?" E ele entrou em contato com a gente. Ele pode assistir a Forja no espaço. And Sony has sent him a link to watch the movie. Então a Sony mandou um link para ele assistir lá no espaço. So our movies are going out of this world. Então os filmes estão indo fora desse mundo. To God be all the glory. And the last one is about TV series. Oh yes. So we are praying right now about an episodic TV series. Estamos orando agora sobre uma série de TV em episódios. It would follow some of the same characters of a Forja. Talvez vá seguir alguns personagens da Forja. So we are asking the Lord what He wants us to do. Estamos orando e pedindo a Deus o que Ele quer que a gente faça. And we are friends with Dallas Jenkins, who produces The Chosen. E somos amigos do Dallas Jenkins, que produziu The Chosen. We watched God humble him after he tried to make a Hollywood movie. A gente viu Deus humble. Bring him down. Erguer. A gente viu Deus deixar ele mais humilde, porque ele quis fazer filmes em Hollywood antes do The Chosen. And then he surrendered himself to the Lord. E aí ele entregou a sua vida ao Senhor. And believers prayed over him. Cristãos oraram por ele. And then God gave him the vision for The Chosen. E aí Deus deu a visão a ele para o The Chosen. And now it is going all over the world. Agora está ao redor do mundo. So it begins by humbling yourself. Começando onde começa você se humilhando diante de And Deus. surrendering completely to E Jesus. se entregando totalmente a Jesus. Here is a question you need to ask you. Aqui é yourself. uma pergunta que você tem que se fazer. If the Lord woke you up in the middle of the night, Se o Senhor te acordar no meio na madrugada, and He asked you this question, e Ele te perguntar: can I trust you to obey me even when it's hard? eu posso confiar em você em obedecer-me mesmo em momentos difíceis? How would you answer that question? Como que você iria responder? If you are being offered millions of dollars, Se oferecem para você milhões de dólares, but God says no, mas Deus fala não, will you trust the Lord or will you go for the money? você iria crer em Deus ou você iria para o dinheiro? If you were given the opportunity to have a lot of power over other people, Se te dão uma oportunidade de ter muito poder sobre pessoas, or will you honor the Lord with that power or honor yourself? você iria honrar ao Senhor com esse poder ou ia honrar você mesmo com seu poder? One of the secrets of life Um dos segredos da vida
is there is nothing in this world que não tem nada nesse mundo that can satisfy you more than Jesus. que possa satisfazer você mais do que Jesus. You don't have to have money or power or fame. Você não precisa ter fama, poder ou dinheiro. You can be the happiest person in the world with just Jesus. Você pode ser a pessoa mais feliz do mundo somente com Jesus. If you will delight yourself in the Lord, Se você se deliciar diante do Senhor, com o Senhor, and find your happiness with Him alone, e buscar sua felicidade somente no Senhor, you can be happy your whole life. It doesn't matter how much money you have. você será feliz para toda a sua vida, não importa o quanto de dinheiro você tenha. And the Bible says He will give you the desires of your heart E a Bíblia fala que Ele dará os desejos do seu coração, if you put Him first. se você colocar Ele em primeiro lugar. That is true. Essa é a verdade. I have a question. Nowadays, what's the biggest challenge? A TV series or a movie in US? Just a moment. Eu perguntei, desculpa, gente. Eu perguntei hoje em dia, que essa é uma curiosidade minha. O que é mais desafiador? Fazer uma série ou um filme, né? O que é mais difícil de se fazer hoje, por favor? So there are benefits of either one. Tem benefício cada um deles. With a movie, you are filming between something that will end up being 90 minutes to 120 minutes long when you're done. Com filme você está filmando. Com filme você vai ter ali 90 a 120 minutos, que é o período do filme. When you're shooting a TV series, it may be 8 to 12 episodes. Quando você está fazendo uma série de TV, pode ser de 8 a 12 episódios. And each episode is 30 minutes to an hour each. E cada episódio é em torno de 30 a 1 hora. So that is a big commitment. Então é um comprometimento muito grande. Over a long period of time. Por um período muito longo. So our friends that make The Chosen. Então os nossos amigos que produziram The Chosen. It takes so much time for them to produce. Gastou muito tempo para eles conseguirem fazer. And it is heavy on their families and their marriages. E isso é muito difícil também na família deles, para actors, everyone. Yes, everyone. Thanks. Deu para entender, né, gente? É bem difícil fazer uma série por causa da extensão de toda a produção, né? E pesa para a família. Às vezes você faz locações que é longe de casa, você fica dias sem ver a sua família, não deve ser muito fácil. Exatamente. E eu acho que seria legal da gente pedir para o Steven alguma coisa relacionada. Sempre que a gente fala de fazer algo para o Senhor, a gente fala sobre batalha espiritual, né? A gente poderia. Eu gostaria de perguntar algo a respeito disso para ele. Vocês acham que seria legal sobre um testemunho de vitórias de fera a respeito dessas batalhas espirituais do filme? Pode ser? Vamos saber disso? O senhor tem mais uma resposta? Mais uma pergunta? Desculpa. Ok. Pode falar. Em 2016, eu vi o Quarto de Guerra na minha igreja. Aí, quando foi em 2017, eu vi novamente em casa. E eu tenho ainda um closet. Então, eu pegava e anotava, entendeu? Era como se fosse igual a Neemias na edificação dos muros. Eu anotava um tijolinho por dia e fazia minha oração ao Senhor. E a cada dia eu anotava o tijolo, botava a numeração e eu fiz 68 dias de jejum. E eu lia também a Bíblia, porque eu estava vivendo uma batalha espiritual muito grande. Sendo que os meus pais, eles não sabiam disso. Então, por eu ler a Bíblia demais e estar buscando demais, eu acho que Jesus ele só jejuou 40 dias, né? Eu fui além. Então, acabou me trazendo perturbações na mente. Então, eu vi o chão, entendeu? Eu creio no céu, que nós vamos andar na rua de ouro. Eu vi o chão, barras de ouro, eu só vi só em filmes, entendeu? Em coisa. Eu vi o chão com várias barras de ouro, então eu ajoelhava no chão e pegava e falava para os meus pais, toma aqui. Eles falavam que eu não tinha nada. Aí eu falei para minha mãe, mãe, é porque eu jejuei e eu também li sobre a estátua de ouro que tem na Bíblia, entendeu? Então, de repente, isso que aconteceu. Eu fiquei internada no CAPS, em Pilares, por 3 dias, acorrentada, amarraram as minhas mãos,
amarraram a minha barriga, amarraram os meus braços. Eu fiquei... me passaram muitas medicações. Até hoje eu ainda tomo alguns medicamentos. Isso há 5 anos atrás. Então, eu vivenciei uma batalha de guerra porque eu morava em Quintino Bocaiúva. Nada contra nenhuma religião, mas o meu quarto, ali no caso onde eu dormia, a minha casa já foi um centro de espírita. Então, o meu quarto era onde eles sacrificavam animais. Então, eu tinha muitas batalhas espirituais ali dentro, entendeu? Então, eu via muita coisa, o Senhor me mostrava. E Deus, Ele não me entrega para eu poder entregar a profecia, não. O Senhor me dá sonhos de revelações. Então, eu vivenciei praticamente um quarto de guerra. E o spoiler a qual ele soltou, A Forja, né, do filme que está vindo, é o que eu estou vivenciando nesse momento. Entendeu? Eu estou aqui há 1 mês e 5 dias. Morei há 3 anos e 5 meses em Rio das Ostras, em Vila Verde, num terreno de 3 alqueires e meio, num sítio, que é do meu bisavô. E eu tenho um sonho de um dia gravar um vídeo lá dentro, ou uma série, porque é uma paisagem muito linda. Lá tem cavalos, tem plantações. Então, eu creio, entendeu, nas promessas a qual o Senhor tem para a minha vida. Então, tem milhares de pessoas passando por dificuldade, tem milhares de pessoas passando por como é que se fala? Adversidades. Por adversidades na vida, entendeu? Mas quando nós temos fé, quando nós acreditamos no Senhor, pode vir potestade maligna, pode vir seta que voe de dia, pode vir peste que ande na escuridão. Mas se nós estamos habitados nos esconderijos do Altíssimo, o Senhor Ele está nos guardando. E eu creio que o Senhor me trouxe para cá para eu poder ficar escondida. Eu não sei até quando eu vou ficar aqui, mas eu creio que o Senhor Ele tem uma promessa na minha vida. Amém. Uau, sensacional. Então, Fica pronta, porque provavelmente esse filme vai falar muito com você. Exatamente. Então corre pro dia 26, vai na fila, seja a primeira a assistir, porque tem uma mensagem de Deus para a tua vida nesse filme. É muito legal. Gente, a gente só vai dar uma aceleradinha. Só mais um momentinho. Oi. Eu vou falar, antes de eu ver o spoiler, já falou. Então a palestra de vocês aqui, vocês não vieram em vão. Porque amém. A presença do Senhor, ela está na casa. Amém, amém. Glória a Deus por isso. Mais alguma pergunta para a gente ganhar uma dinâmica? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém mais quer perguntar algo? Aproveitar a presença desse homem de Deus aqui conosco essa noite. É isso aí. Antes da gente assistir o trailer pela última vez, alguém mais tem alguma pergunta? Não? Então vamos reassistir o trailer, porque teve uma galera que chegou depois, quando a gente já tinha começado as perguntas, e logo na sequência nós temos um super momento, uma super atração para nós continuarmos adorando ao Senhor e entrarmos nesse lugar onde nós ouvimos e glorificamos ao Senhor. Amém. Amém? Pode reproduzir pra gente o trailer mais uma vez? Esse carro era do seu avô? Meu pai me disse que ia dar um jeito comigo, mas ele deixou assim, igual a todo o resto. Posso ajudá-lo? Só tô tentando conversar com aquela menina ali. Preciso que saia da minha loja agora. Tô indo. E não volto mais aqui. Você é meu filho, mas eu te dou 1 mês pra arranjar um emprego. Ou vai ver se algum dos seus amiguinhos te deixa dormir no sofá deles de graça. Olha, eu só tô aqui atrás de emprego, tá? Eu não quero comprar nada, não. Você é vendedor aqui da empresa? Eu sou o presidente. Josué Moore. Exatamente o que o seu pai faria. Eu não sou ele. Você tá agindo igual a ele. Todos nós precisamos de alguém que acredite em nós. Uma parte importante para se tornar homem é estar presente. Você é capaz disso, Isaías? Não é fácil para uma mulher despertar o homem em seu filho. Eu tô no lugar certo. Clara! Vamos orar pro Senhor, abrir os olhos do Isaías para que ele mesmo possa se ver como Deus o vê. Você tem razão. Dona Clara, preciso que venha mais vezes. Ela precisa de você. Tá certo, Jesus. Eu o deixo em suas mãos. Chegou 15 minutos antes. Eu não quero me atrasar de novo. Eu quero te apresentar para um grupo de homens que significa tudo para mim. Quem mais investir na próxima geração? Vamos nessa. Nós crescemos juntos, comemos juntos. É uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. Sendo bem sincero, tem um homem aqui na minha frente. Irá conquistá-la. Isaías. Bem-vindo à Forja. A Forja. 26 de setembro, exclusivo nos cinemas. Muito bem. Qual é a data de lançamento da Forja? Dia 26 de setembro no cinema. É legal essa internacionalização da linguagem. Porque a gente vê o filme
E como o Yuri falou, parece que a gente está falando ou da nossa vida ou da vida daquele sobrinho, daquele filho do amigo, do primo. Essa internacionalização da linguagem é muito importante. E eu queria agradecer já de antemão e dar os parabéns a eles por ter essa visão de um problema do mundo hoje, que é essa nossa juventude. E para finalizar também, como a gente ouviu, a gente tem testemunhos ou temos visto a respeito dessa igreja, Paulo ele fala sobre o poder da imposição de mãos, né, de uma palavra, de uma unção compartilhada. Então não tem como a gente impor as mãos em todo mundo, até porque a equipe de teatro está do outro lado. Mas eu creio que na intenção do nosso coração, gostaria de pedir para o Steven orar, liberando sobre essa igreja, essa unção de criatividade, para que o Senhor possa confirmar a obra das mãos da equipe de teatro dessa igreja, sobre a liderança dessa igreja, para que eles possam acessar toda a criatividade do Senhor, e não só para acessar a ideia, mas entender como tirar da ideia e botar no papel, para quem sabe essa igreja não faz uma parceria com a 360 e lança um próximo filme, né? É verdade. Então, queremos nessa palavra sendo liberada, receber nessa unção compartilhada, receber né? a unção, isso aí. Então vamos ficar de pé para a gente orar? Yes. Father, in Jesus' name, we come before you. Pai, no nome de Jesus, viemos diante de Ti. And we thank you for the blood of Jesus. E nós agradecemos pelo sangue de Jesus, that washes us from all of our sins. que nos lava de todo pecado. And we thank you for the power of the Holy Spirit. Obrigado pelo poder do Espírito Santo, that raised Jesus from the dead. que ressuscitou Jesus dos mortos. And has been placed in our hearts through faith in Jesus. E tem colocado paz no nosso coração por meio da fé em Jesus. Lord, every believer in Jesus Christ, cada seguidor de Jesus, that is within the sound of my voice, que estão ouvindo a minha voz, is your beloved child. são seus filhos amados. And the Bible says they have your blessings upon them. E a Bíblia diz que o Senhor tem as bênçãos do Senhor sobre eles. And they have been chosen and adopted in E eles Christ. foram escolhidos e adotados. And they have been sealed and empowered by your Holy Spirit. E eles foram selados com o poder do Espírito Santo. And they have a home in heaven waiting for them. E eles têm um lar celestial esperando por eles. And they have access to your throne in prayer. E eles têm o acesso ao seu trono em oração. So Lord, I pray that you would open our eyes. Senhor, eu oro que o Senhor abra os nossos olhos. And reveal to us who we are in Christ. E revele a nós quem nós somos em Cristo. And what we have in Christ. E o que nós temos em Cristo. And Lord, I pray that we would fulfill your calling on our lives. Eu oro que o Senhor venha cumprir com o chamado do Senhor em nossas vidas. Lord, I pray you would unleash the creativity of these believers. Eu oro que o Senhor agora o Senhor libere a criatividade, Senhor, em cada um que está aqui. And you would raise them up to be artists and ambassadors of the gospel. E levante-os para que sejam artistas e embaixadores do Evangelho. That you would give them visions and passions that align with your will. Que o Senhor dê paixões, dê visões que estejam alinhadas com a sua palavra. Lord, I pray you would bless them with the resources they need. Eu oro que o Senhor abençoe a vida deles com os recursos. Give them the training and the support that they need. Deem o suporte, o treinamento que precisam. Give them open doors, Lord. Portas abertas, Senhor. And Lord, I pray that whatever they do, they would do it to the glory of God. Eu oro que tudo que eles façam para a glória de Deus. May they grow rapidly and seek you the entire way. Que eles cresçam rapidamente e busquem o Senhor todo o tempo. Lord, use them to take the gospel to the ends of the earth. E use que eles levem o evangelho até o fim da terra. Help them to start businesses that will be a blessing in their communities. Ajuda eles que eles comecem a fazer negócios e criar negócios que sejam bênçãos, Senhor, na comunidade. Lord, deliver them from all evil and temptation. Senhor, livre-os de qualquer tentação e todo mal.
Destroy the works of the devil around them. Destrói todo o trabalho diabólico ao redor deles. And may they walk in victory and not defeat. E que eles caminhem em vitória e não em fracasso. Lord, we pray for your blessings upon this church and this community. Oramos pelas suas bênçãos sobre essa igreja e essa comunidade. Lord, we pray the power of the Holy Spirit would come on this place in revival. E oramos que o Senhor traga, Senhor, avivamento por meio do teu Espírito Santo. Lord, raise up people to pray for this church and this community. Levanta pessoas que possam orar por essa igreja, por essa comunidade. And we pray, Lord, you would overcome the evil around them with good. E eu oro que o Senhor sobreponha toda a maldade sobre a vida deles. And we pray, Father, that they would be making disciples that would make disciples. E que eles façam discípulos que irão fazer discípulos. And that they would raise godly families and new generations for you. E que eles levantem famílias de Deus pelas próximas gerações. And we say to God be the glory in Jesus' name. E nós damos toda a glória no nome de Jesus. Amen. Amém.